Olá, eu sou o Fausto Ramos e eu estou aqui para falar de sexo. Eu fiz uma série de vídeos no Causofia falando a respeito de sexo, magia, erotismo, sexologia, e eu vi que as pessoas parecem ter gostado bastante dessa série. Então eu decidi que eu vou fazer mais alguns vídeos falando a respeito de temas relacionados com a sexualidade, com o sexo, com o erotismo e o comportamento sexual que a gente tem em sociedade. E falando em sexo, hoje eu vou falar sobre os incels. A sigla incel vem de Involuntary Celibacy. Celibacy. Não sei certo. São os celibatários involuntários. São, em grande maioria, homens heterossexuais que dizem que são incapazes de conseguir fazer sexo e por conta disso eles passaram a viver uma vida de celibatário involuntariamente. Não é porque eles querem ser santos puritanos, é porque teoricamente na cabeça deles eles não têm o que é necessário para conseguir seduzir uma pessoa do sexo ou do gênero oposto para conseguir entrar numa relação ou até mesmo conseguir sexo. Já é problemático eles pensarem que sexo é uma coisa a se conseguir e não o resultado de uma relação, de uma química entre duas pessoas. Os incels também acabam vindo acompanhados dos pick-up artists, os PUAs. Cara, que nome horrível, velho. PUA. São os artistas da sedução. Caras que criaram vários fluxogramas complexíssimos com técnicas sobre como você convencer uma mulher a fazer sexo com você. Eu não vou falar sobre a efetividade ou não dessas técnicas. Tudo que eu vou dizer é que a grande parte dessas estratégias de sedução dos PUAs, dos pick-up artists, se resume a você tentar persuadir uma pessoa a fazer uma coisa que ela meio que não quer a partir de certas pistas subjetivas ou então de declarações completamente diretas e que ferem o ego e a integridade psíquica da pessoa até que ela resolva que ela não tem outra saída senão fazer sexo com você. Muitos pick-up artists vão dizer que nem todas as técnicas deles, estratégias são tão agressivas, que é mais um jeito de ajudar o cara a conseguir ser mais carismático, mais desinibido e assim ter uma personalidade mais atraente. Bom, se fosse só isso e se parasse aí, até que tudo bem. O problema é quando você percebe que grande parte do mercado dos pick-up artists são focados em homens desesperados que acreditam que não tem outra chance de conseguir fazer sexo senão se ele aprender o ângulo certo de como olhar e conversar com a pessoa no bar, as estratégias certas de você mudar sempre de assunto de 10 em 10 segundos para não deixar a outra pessoa entediada e todo o tipo de parafernália de fluxograma de atitudes e ideias que ele tem que ter o tempo todo na cabeça para ele saber como seduzir aquela... Puta que me pariu, cara! Pessoas de caráter rígido, extremamente engessadas, embotadas, pessoas que se você jogar numa pista de dança na boate, ela não vai conseguir nem mexer o quadril para os lados. É justamente esse o mercado. E eu vou dizer por que esse mercado existe, porque ele cresceu tanto. A nossa convivência em civilização é tal que faz com que conseguir declarar para alguém que você quer ficar com essa pessoa, mesmo sabendo que ela quer ficar com você, é extremamente trabalhoso, porque a gente tem que romper com várias barragens, com várias limitações que a gente tem para poder se aproximar de um outro indivíduo de modo tão impulsivo quanto é a impulsividade e o desejo erótico. Eu vou contar uma simples historinha que pode ajudar a entender como muitos homens se sentem, homens heterossexuais, é claro, a respeito das mulheres na nossa sociedade. Vamos pegar um rato e botar no laboratório. Vamos colocar um pedaço de queijo suculento e delicioso sobre uma placa de metal com condução elétrica. Toda vez que o rato tentar chegar perto do queijo para poder comer o queijo, ele vai ter que botar o pé nessa placa elétrica, ele vai tomar um choque muito tenso. Esse choque vai fazer o rato pular pro outro lado da jaula em que ele está no laboratório. Só que depois de um tempo que ele ficou assustado, ele vai tentar de novo chegar até o queijo. E quando ele chega de novo até o queijo, ele vai levar um outro choque, ele vai pular lá longe de novo. E ele vai repetir esse ciclo várias e várias e várias e várias vezes.
E cada vez que ele tomar o choque, ele vai acabar se afastando um pouco menos e ficando um pouco mais próximo do queijo. Depois de algumas horas com esse experimento, vai chegar um estágio em que o rato vai estar a uma distância fixa do queijo. Se você tentar mover o rato, você vai ver que ele parece que ele está pregado no chão. Ele não admite nem se aproximar mais do queijo para não levar outro choque e nem mesmo se afastar um pouco mais do objeto de desejo dele. Essa é a forma como a nossa sociedade acaba instruindo os homens a se sentirem a respeito das mulheres. Ninguém ensina a eles a como dosar os impulsos e os desejos de modo a conciliar tanto o que ele sente quanto o que a outra pessoa sente. Assim, o queijo, a mulher, o desejo dele, acaba sempre sendo rejeitado e afastado, principalmente quando ele faz avanços desmedidos e impensados, quando manda uma foto do pau, quando tenta quase que beijar à força, quando chega falando "Ei gatinha, tudo bem? Você vem sempre por aqui". Além da rejeição, não se permite com que as crianças e adolescentes desenvolvam um contato sensual, natural e saudável entre eles. Então as pessoas crescem o tempo todo acreditando que o sexo é uma coisa impura, que é uma coisa que vai praticamente matar você se você fizer antes da hora certa. E ninguém nunca fala qual é essa hora certa, né? Porque tem um monte de doenças, porque se você fizer sexo, você pode ter uma coisa horrível dentro de você, que é um outro ser humano crescendo, você pode engravidar. Nós notamos várias pulgas e medos das crianças a respeito da sexualidade, que faz com que elas sintam que o sexo e o encontro amoroso só pode acontecer em ocasiões muito específicas e especiais, faz com que mesmo duas pessoas que desejam uma outra mutualmente não possam expressar esse desejo de forma explícita e sincera e plana, porque simplesmente é averso a todas as nossas convenções sociais. Você vai encontrar muita dificuldade de conhecer alguém, perceber que essa pessoa tem desejo em você e ser capaz de tão simples e diretamente virar e dizer: "Ei, você quer fazer sexo comigo?" Porque a regra social é você ser obrigado a praticamente rejeitar uma oferta que venha de modo tão direto. Bom, isso depende, né? Porque já fizeram pesquisas a respeito disso e comprovaram que os homens são muito mais propensos a dizer sim a uma pessoa que é considerada de modo padrão atraente, dizendo "Ei, quer fazer sexo comigo?", do que as mulheres. Isso significa que a nossa cultura ensina as mulheres a rejeitarem esse tipo de abordagem muito mais do que os homens. Enquanto os homens devem estar sempre procurando por sexo, as mulheres devem estar sempre rejeitando o sexo e se reservando cada vez mais. Então, se nós ensinamos as mulheres, mesmo apesar do desejo delas, a se reservarem, e nós ensinamos os homens a serem automaticamente predadores sexuais, por esse é o único jeito de eles o tempo todo estarem tentando, experimentando com cada vez mais mulheres até eles conseguirem uma que aceite eles, é compreensível que surja um grupo das pessoas que acabam não conseguindo trabalhar dentro dessa lógica de mercado sexual e criem uma alcunha própria, chamado de celibatários involuntários, incels. Olha, pra mim não dá pra rir dos incels, não dá pra simplesmente ridicularizar os incels e simplesmente criticar eles. Nós precisamos sim aprender formas mais saudáveis, mais sinceras e mais leais de se relacionar com a nossa sexualidade humana. Talvez um pouquinho menos de pudor pudesse trazer um diálogo um pouco mais franco e que nós pudéssemos ser capazes de regenerar esses homens, ao invés de permitir com que eles se tornem homens bombas, principalmente em fóruns de Dogolochan, onde eles são incentivados a se vingarem da rejeição que eles têm pela sociedade, indo numa escola e matando feministas, negros e todas as mulheres que rejeitaram ele em algum momento. Eu também falo uma coisa muito importante para vocês. Não se iludam, não são só os virgões que são incels. Na minha opinião, toda pessoa que acredita que o sexo é proveniente de um valor, de um mérito, é um incel. Homens casados podem ser incels, na mesma medida em que eles enxergam a esposa deles como um ser de luz, purificado, mãe dos seus filhos,
mas enxerga outras mulheres como potenciais conquistas e que eles medem o seu poder e a sua própria masculinidade a partir do poder deles de seduzir outras fêmeas, apesar deles serem casados. Para mais sinceridade sendo esfregada na nossa cara, mantenham-se antenados no Caosofia e... Não, pera, no vídeo não acabou. Pessoal, se vocês estiverem interessados em conselhos oraculares ou em algum auxílio mágico, talvez tirar alguma dúvida sobre magia do caos, ou ter mais alguns aconselhamentos específicos a respeito da sua prática mágica, vocês podem conversar comigo por meio da minha página do Instagram ou da minha página do Caosofia, pois agora eu estou disponível para vocês marcarem uma consulta comigo e ajudar a resolver algumas das suas dúvidas e problemas. Agora sim, para mais sinceridade esparrada aí na frente da câmera, mantenham-se antenados com Caosofia e até por acaso.